Olá pessoal, no Amigovski de hoje, aqui no podcast de Mr. Amigovski, eu conto com a presença do Dr. Maurício Emanuel. Ele é médico cirurgião, faz cirurgia bariátrica, videolaparoscópica, formou em 1987 pela UFRJ, uns contemporâneos de faculdade, e a conversa é a cirurgia bariátrica, os prós e contras dessa intervenção, que é muito prevalente hoje no nosso meio. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, conforme prometido, estou aqui hoje com o Dr. Maurício Emanuel, cirurgião, faz cirurgia geral, cirurgia bariátrica, com quase 4 décadas de atividade, formou em 1987 pela UFRJ. De lá para cá, fez muita coisa, né, Emanuel? Pois é. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. De fato, foram anos muito felizes, né? Eu tive uma oportunidade muito especial de, ao longo da minha vida, acompanhar uma evolução da medicina fabulosa. Sem dúvida. E participar dela como... Outro dia recebi uma comenda como um protagonista. Isso me enche de satisfação. Porque, assim, você hoje, na tua atividade hoje, é muito diferente da sua atividade com 2, 3 anos de formado, né? Claro, você pode imaginar. Eu, quando terminei a residência, todas as cirurgias eram abertas. Isso. Nós abríamos a barriga do doente. O doente tinha desconforto, tinha dor, às vezes tinha infecção na ferida, era muito desgastante. Havia doenças que os pacientes evitavam operar. Vou lhe dar um exemplo claro que me sensibilizava. Mulheres com pedra na vesícula. Sim. Uma cirurgia relativamente simples, mas que naquela época deixava uma cicatriz deselegante. Uhum. Então a moça jovem se recusava a operar e muitas vezes tinha complicações graves por demorar a operar. E aí, para minha felicidade, surgiu a laparoscopia, que é aquela cirurgia que não abre a barriga, mas que usa uma câmera de TV e algumas pinças com pequenas incisões para conseguir fazer as operações. Tem gente que chama até de cirurgia laser. Nunca teve laser nessa operação. Na verdade, era só um método novo, uma via de acesso diferente para realizar a mesma cirurgia. Ainda bem que não era laser, ainda bem que era de lazer. Pode ser. Porque as pessoas saem de lá já iam já para o lazer, né? E aí você vê como é importante a evolução da medicina. O fato de não haver mais a grande cicatriz trouxe essa jovem mulher para o centro cirúrgico para resolver a doença. As complicações graves da doença de pedra na vesícula desapareceram. Olha só. Como a tecnologia é importante, ajuda, né? E ajuda a população. Então aquela menina que se escondia do médico, agora ia no médico e assim, doutor, tem pedra na vesícula, quero operar. O Maurício Emanuel, que fazia cirurgia geral e passa a fazer cirurgia bariátrica, hoje a tua atuação é muito na cirurgia bariátrica. Você falou que já fez mais de 7.000 cirurgias bariátricas. Hoje a gente tem um centro de tratamento de obesidade, não só de cirurgia. Nós tratamos obesidade em todos os níveis, eu coordeno esse centro, na verdade nós temos mais de um. Um é o meu próprio, o outro é no Hospital Qual Ipanema. E esses centros fazem um tratamento estratificado, quer dizer, não é todo doente obeso que tem que operar, mas todo mundo tem que cuidar do peso. Tem que cuidar do peso. Quando você fala nesse centro, né, e a cirurgia é um dos serviços que você oferece, quais são os outros especialistas que atuam com você? Pois então, a obesidade é uma doença multifatorial. Multifatorial, inflamatória, crônica. A gente sabe disso. Portanto, você tem que ter uma equipe completa para cuidar propriamente desse doente em qualquer tipo de tratamento. Sim. Não adianta o doente ir correr até a farmácia, comprar uma injeção mágica e achar que vai emagrecer. Se ele não tiver um roteiro de dieta, uma programação de atividade física e um atendimento para o emocional daquele momento, seguramente ele não vai ter um bom resultado e mesmo que o tenha, não vai ser duradouro. Então, no nosso centro, nós temos um endocrinologista, psicólogos, nutricionistas, preparador físico. Para você ter uma ideia, nós temos uma equipe de corrida de rua, de pacientes operados. Meu Deus. Onde a gente apoia e estimula o exercício
eles se inscrevem via clínica e a gente faz as primeiras inscrições, a gente favorece para motivar essa turma. Isso é muito legal. Então você trabalha na medicina do estilo de vida, assim, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, questão de não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Então vocês oferecem para esses seus clientes os pilares da medicina do estilo de vida, uma forma de eles retomarem. Exatamente. Há dificuldades em todos as adesões, às vezes dificuldades financeiras, a gente insiste em transformar isso possível, porque isso faz diferença. Então, o paciente que tenta o tratamento clínico com a endocrinologista e não consegue sucesso, ele muitas vezes precisa de um tratamento mais potente. E quando você fala quando ele tenta e não consegue, qual é o prazo que você dá? E varia de paciente para paciente, ou tem aquele cara que você já joga a toalha logo de cara, pô, não adianta, ou você diz, não, esse aqui dá para tentar, vamos fazer por tanto tempo. Tem uma fórmula mágica de meses que você espera, ou cada caso é um caso? A sua pergunta é maravilhosa, porque ela traz justamente os conflitos entre o médico, a fonte pagadora, na intenção de cuidar bem do paciente. Sim. Então, pela resolução do CRM, sim, ou melhor, pelo rol da ANS, sim, que adota essa resolução, o paciente tem que ter documentado fracasso de tratamento durante 2 anos. Percebe? Então, o paciente, o documentado é muito frágil, na verdade o paciente, na maioria das vezes, tem uma história muito maior que essa, claro. Mas esse é um ponto, um número, esse é um ponto. Porém, nos pacientes de muito peso, aqueles pacientes que têm aquela obesidade anedótica que você vê nesses programas de televisão, sim, esse paciente, ele não tem chance. É. E, no entanto, não há sensibilidade legal para isso. 2 anos é o período. Então, tentado o tratamento 2 anos, e o paciente tenta isso com vários endocrinologistas, e ele acaba percebendo que o momento dele é cirúrgico. Quando é que você, assim, porque assim, existe uma situação que as pessoas... Uma vez eu conversei com... É um assunto que eu não, embora seja médico, não é um assunto que eu estude, né? A parte de obesidade, eu vejo muito mais pelo lado inflamatório, de doença, da predisposição para doença infecciosa, do que o lado que você costuma olhar. Mas aí alguém falou assim, não, porque a cirurgia bariátrica é uma agressão, porque tem uma letalidade de X%. Aí virou o colega que fazia a intervenção e falou assim, é X% de letalidade se você fizer uma intervenção e 3 ou 4 vezes maior que isso se você nada fizer. Porque esse paciente acaba, se você deixar ele sem fazer a intervenção, infelizmente morrendo antes, mais rápido. Como é que está isso hoje? Pois então, eu vou te dar um dado antes da gente entrar nessa tua pergunta que vai te surpreender. Você tem ideia de quantos % dos pacientes que deveriam ser operados são operados no mundo? Eu não vou citar Brasil, porque aí vem aquele viés de se o Brasil tem dinheiro, se o Brasil não tem dinheiro. Eu vou dizer para você, assim, eu chutaria que deve ser menos do que 20%. 3%. E nós, enquanto sociedade, eu sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica há muitos anos, mas os nossos colegas americanos, europeus, nós somos reunidos numa organização chamada IFSO, que é a Federação Internacional da Sociedade de Obesidade. A gente estuda isso globalmente. Sim. Tentar entender por quê. E a conclusão tem sido o seguinte, a obesidade não é entendida por você, paciente, tampouco por parte dos médicos que você procura. A obesidade, ela não é vista como uma doença por si, ela é muito mais vista como uma questão comportamental, como se você não quisesse emagrecer, como se você não se esforçasse, como se você não tentasse controlar a sua doença. E esse pensamento acaba contaminando, Sim, entre aspas, a intenção do doente de procurar o tratamento. O doente se derrota, ele diz que ele não tem jeito, porque ele realmente poderia parar de comer, poderia fazer exercício, quando isso não é efetivo, e ele acaba postergando o tratamento. Isso tem 2 implicações importantes, e vai chegar na sua pergunta. Primeiro, você perde a chance de operar esse paciente jovem e sem doença. Jovem não é 15 anos, 13 anos. Jovem, adulto jovem, 35, 40. Ele ainda não infartou, ele ainda não tem diabetes, porque a obesidade não é uma questão estética.
A obesidade vai trazer ao paciente hipertensão, diabetes, doenças vasculares, isso vai acontecer. É o que a medicina mostra. Claro. Então, ao invés de nós operarmos esse doente numa melhor condição e, portanto, com índice de complicação quase inexistente, os colegas ficam assistindo o doente ficar mais grave, não apoiam a intenção do doente. Sim. E quando a gente vai operar esse doente, nós temos um homem que já infartou, Claro. um homem já diabético, Claro. e nós fazemos então uma cirurgia de grande porte num doente um pouco afastado das condições ideais. Agora, a comunidade bariátrica fez um trabalho fabuloso. Eu não sei porque, como não é sua área, mas se você forçar sua memória, eu fizer uma pesquisa de internet, há 30 anos atrás, haviam muitas complicações dessa operação. Sim, eu tive alguma experiência com pessoas próximas que acabaram não indo, mas também era aquele obeso mais velho. Que é o que nós acabamos de comentar. Hoje em dia, em centros especializados, em médicos titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, eu fui presidente da Comissão de Ética da Sociedade. Foi presidente da Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia. Então, o meu envolvimento com isso é muito grande. Como você tem aquele seu envolvimento vacina, você sabe o que acontece, eu sei o que acontece nisso. Os índices num médico especializado, e cabe ao paciente checar isso, são muito baixos. Certo. Vou te falar uma coisa que você vai tomar um susto. O paciente chega no consultório e fala assim: doutor, eu tenho pedra na vesícula, tem um feriado aí, o senhor pode me operar no feriado? Todo mundo rindo, todo mundo feliz, que o cara quer passar o feriado depois descansando. Cirurgia de vesícula complica 8 vezes mais do que cirurgia bariátrica em centro especializado. Olha só. E mata 4 vezes mais. E ninguém tem medo de operar a vesícula. Não, e é uma cirurgia segura, consagrada. E ninguém tem medo de operar a vesícula. Sim, então tem esse estigma também. É um estigma que a gente Você acha não que assim, a indústria farmacêutica tem maior interesse financeiro pelo obeso sem operar ou pelo cara que fez a cirurgia bariátrica? Quem é que consome mais medicamentos? Só uma curiosidade minha, você tem essa ideia? Eu não tenho dúvida de que o tratamento clínico da obesidade hoje é uma usina, não é uma mina não, é uma usina de rendimento para a indústria farmacêutica. Falo com muito conhecimento, eu estudo isso, o surgimento das injeções de análogos do GLP-1. Vou explicar para você, são substâncias que ajudam a emagrecer, que foram elaboradas para o diabetes, mas que têm sido usadas em doses mais altas para tratar a obesidade em diversos graus. Em primeiro lugar, faço questão de dizer, é um ótimo remédio. Sim. Em determinados níveis de obesidade. Claro. Só não é o remédio de ouro, a pílula mágica para tudo. Não é. O custo é um impacto grande na vida do paciente. E, principalmente, o resultado só existe enquanto o paciente usa a medicação. Entendi. Então, eu já entendi também o que colabora com esse preconceito, com o reforço que o o obeso é sem vergonha, é sem vontade, é sem... Né? Eu entendi, porque assim, a gente vira e mexe, eu acho, Maurício, assim, a gente é meio que vítima. Na própria universidade, nós fomos da mesma faculdade. Sim. Quem forma a gente, o professor, ele é muito influenciado pela indústria farmacêutica. A medicina atualmente é influenciada pela indústria farmacêutica. Então, para mim, se o paciente operado fosse mais rentável para a indústria farmacêutica, esse preconceito já está sendo combatido de uma forma mais veemente. Essa é a percepção minha, estou querendo botar palavras na sua boca. Mas eu acho que a gente é muito vítima, e o próprio paciente é vítima, achar que ele é perigoso. Você mesmo falou, então, que a questão da cirurgia de vesícula seria 8 vezes o risco maior do passível de complicação, não de morte. Sim. O risco de morte é menor. Agora, para você ter uma ideia, o rendimento dos laboratórios que produzem análise de GLP-1 no ano passado foi de 25 bilhões de dólares. A Nordisk hoje tem um valor de mercado maior que o PIB do país onde ela está. Para você entender. Você está entendendo por que assim, essa questão... Por isso que é importante um podcast como esse, que a gente está totalmente sem nenhum conflito de interesse. Eu até
eu não me lembro de ter conhecido você na época da graduação da medicina, né? Porque é muito grande. Então, assim, eu não tenho nenhum contato com você, e aqui a minha ideia é promover a informação e fazer com que os nossos seguidores entendam, né, a lógica que está por trás disso. Então, é muito interessante ressaltar aqui o que para a indústria farmacêutica interessa o obeso e não o pós-operatório. Né? Agora, falando com muito carinho pelo paciente, que é o que nos move. Sim, claro. Acho que uma das coisas mais encantadoras do fundão, da UFRJ, é criar na gente essa mensagem de cuidar. Então, eu não conheço nenhum médico do fundão que não tenha esse olhar. Então, eu não me preocupo com a cirurgia bariátrica só. Tenho profundo orgulho de participar. Me preocupo com a obesidade. Me preocupo com a ausência de políticas públicas para ajudar esse doente a não chegar lá. E me preocupo quando a gente percebe o crescimento de medicações de alto custo, inacessíveis para a nossa população, acho que isso sensibiliza você também, mas que se transformam num sonho de consumo, e famílias se endividam, e famílias num tratamento que nem sempre é adequado para esse paciente. É verdade, vai cuidar dos pilares como você cuida, né? E aí a minha luta, eu vejo isso muito na minha clínica e nas unidades que eu coordeno. Você tem o paciente do tratamento clínico, tem o paciente do tratamento endoscópico, que são os balões, são as suturas endoscópicas, e tem o tratamento cirúrgico. Quando você vai para o mundo particular, onde você tem os convênios e as fontes pagadoras, você percebe que o paciente se direciona para a operação voluntariamente porque não tem dinheiro para o tratamento clínico. Então, você quer exigir 2 anos de tratamento de uma pessoa que não tem dinheiro para executar esses 2 anos. Enquanto isso, essa pessoa segue doente, segue infeliz e segue acumulando riscos para a futura operação. É uma equação que merece sensibilidade. Sim. Né?